Olá, meninas e meninas, tudo bem com você? Galera, hoje o vídeo é um pouquinho que especial, é um vídeo assim que foi pedido, né, no fã-clube no qual eu dirijo e assim eu aproveitei para compartilhar esse vídeo no YouTube para que, quem sabe, né, eu não possa estar ajudando outras pessoas com esse vídeo. Perdoem, tá? A iluminação não tá muito legal. Meu óculos tá refletindo, eu tô conseguindo ver que ele tá refletindo a imagem do celular. Mas sem ele, galera, não dá, eu sou míope, tá? Vamos procurar melhorar isso depois. Vamos ver o que eu posso fazer para diminuir esse reflexo nos olhos. Vou tirar um pouquinho o óculos enquanto eu começo a explicar o vídeo, depois eu coloco ele novamente. Bem, galera, o assunto hoje é depressão. Isso mesmo, depressão, uma doença que vem atingindo muitas pessoas, né? Ultimamente ela não era uma doença nem tão falada assim, tá? E a gente não consegue explicar, gente, o que tá acontecendo ultimamente com a nossa sociedade, com os nossos jovens, nossas crianças, nossos adolescentes, né? Que vem sofrendo, sendo acometido por essa doença terrível, por essa doença muito difícil, gente, muito difícil, na qual eu, infelizmente, tenho também. Estou de amarelo, porque é o mês do Setembro Amarelo, não é verdade? Então, coloquei essa camisa em homenagem ao Setembro Amarelo. Para vocês que não sabem por que o Setembro Amarelo, gente, um jovem americano, ele se suicidou, né, dentro do seu carro de cor amarela. Ele era depressivo e ele cometeu suicídio dentro deste carro de cor amarela. E no velório dele, em homenagem a ele, a família distribuiu lenços amarelos e carrinhos amarelos. E de lá para cá, esse mês ficou conhecido em um mês em prevenção ao suicídio, que é ocasionado, na maioria das vezes, na maioria dos casos, pela depressão, tá? Então, assim, eu coloquei uma enquete no fã-clube perguntando o que as pessoas queriam saber sobre a depressão. E aí, o que foi que eu fiz? Eu fiz uma colinha aqui, porque eu não ia conseguir lembrar de todas as coisas. Então, para eu não me perder, para não ficar um vídeo chato, eu fiz essa colinha. E aí, eu vou estar com o olhar para baixo. Mas, assim, o importante, gente, é passar o conteúdo, passar a mensagem para vocês. E depois que eu explicar aqui tudo direitinho as perguntas das meninas e dos meninos, eu vou falar para vocês como eu descobri que eu tinha depressão, como foi a aceitação e como eu estou hoje, tá certo? Então vamos lá. Colocar o óculos novamente. Só um momentinho. Uma das meninas me perguntaram: o que é depressão? Gente, eu não vou citar nomes aqui porque teve muitas perguntas que foram repetidas. Então, o que é que eu tô fazendo? Eu peguei as perguntas, fui olhando todas e fui salvando as perguntas aqui. E como eu sei que é de interesse de todos, a resposta vai servir de modo geral, tá certo? Então, vamos lá. Uma das meninas ou dos meninos perguntaram: o que é depressão? Gente, a depressão é uma doença, ela é um distúrbio mental comum que afeta cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo. São 300 milhões de pessoas doentes. Ela causa, gente, mudança do humor, né? A pessoa muda o humor, a pessoa fica irritada, com irritabilidade, né? Perde o interesse pelas atividades do dia a dia que antes
eram comuns ou até mesmo prazerosas, a pessoa perde o interesse em fazer aquilo, já não tem mais por conta da depressão, né? A pessoa passa a ter uma tristeza muito profunda, que pode durar em média de algumas semanas ou até mesmo chegar a meses. Gente, é uma tristeza muito grande. A gente não tá falando assim de, ai, tô triste. Não, é uma tristeza grande, é uma tristeza profunda, é uma tristeza que causa dor. A gente sente dor de tão quanto é forte essa tristeza. O que causa a depressão? Foi a segunda pergunta mais feita lá no fã-clube. Gente, existem diversos tipos de causas, tá? As causas são variadas, certo? E não existe uma resposta definitiva para que venha se dar a causa da depressão. Pode ocorrer por um fator genético, ou seja, você que tem um histórico familiar de algum parente que já tenha a depressão, ela pode surgir, sim, sendo um fator genético, né? Pode ser ocasionada por um momento de estresse, tipo um fim de um relacionamento, um aborrecimento com alguém, uma decepção, uma desilusão, né? A entrada dos filhos no mundo das drogas. Há vários fatores que podem desencadear esta doença. Outro fator também, gente, é o fator químico, né? Que pode ser ocasionado por uso de entorpecentes, como cocaína, maconha, drogas e também por algumas medicações. Sim, gente, medicações receitadas pelos médicos que podem causar reações adversas. Então, assim, para não ficar muito extenso essa explicação, que tá assim, hoje em dia tá bem mais fácil nós termos acesso às explicações do que é depressão, o que ela causa, como ela é ocasionada, né? Então eu vou tentar pular um pouco essa parte para que o vídeo não fique muito grande, né? Porque é um vídeo sério e para não ficar cansativo, mais uma vez, repito, meu interesse é tirar dúvidas e ajudar pessoas, não tornar esse vídeo cansativo para vocês que estão assistindo, beleza? Então, assim, no meu caso, gente, eu tive o diagnóstico de depressão 1 ano depois que minha filha nasceu. Eu era uma adolescente um pouco agitada, já que eu não tô lendo, eu vou tirar o óculos, tá? Pra não tá refletindo a imagem aqui pra vocês. Eu era uma adolescente um pouco agitada, né? Eu tive uma adolescência difícil, eu passei por tentativas de abuso sexual, fiz uso de entorpecentes por um curto período, mas fiz. E foi uma adolescência muito conturbada para mim. Tive uma infância muito feliz, eu fui primeira filha, primeira neta, primeira sobrinha. Então tudo girava em torno de mim, era favorecido para mim, né? Infelizmente, na adolescência eu encontrei algumas dificuldades na qual foi mudando o meu comportamento. Eu fui mudando de comportamento. Aquela menina doce, meiga, gentil, bondosa, foi sumindo e foi dando espaço a uma pessoa agressiva, arrogante, grosseira, irritada, impaciente e violenta. E aí, com o passar do tempo, né, adolescência, minha mãe achava que era rebeldia de adolescente, né? Que as pessoas têm a mania de dizer que adolescente é rebelde, que os adolescentes, eles costumam ter comportamento diferente por causa da mudança de hormônio, porque tá passando da infância para a fase adulta. Não era nada disso.
né? Eu acho que eu estava reagindo às decepções que eu tinha passado, aos problemas que eu tinha vivido. E aí, estou cortando, tá, gente? Pra vocês, assim, fazendo aquele resumidão. Eu tive 3 namorados na minha vida. O quarto namorado hoje é o meu marido, na qual eu sou casada. Com ele tenho uma filha de 4 anos de idade. Quem é do fã-clube sabe, Lara. E quando eu conheci ele, foi num momento muito difícil, gente. Eu morava na casa da minha avó. Minha mãe morava na casa de cima e eu morava na casa de baixo com a minha avó, na qual me criou minha vida inteira, me deu amor, me deu carinho, juntamente com a minha mãe. A minha avó faleceu numa cirurgia, não resistiu à anestesia que recebeu. Infelizmente, por conta de uma trombose, ela veio a óbito repentinamente. E ele apareceu na minha vida. E eu fui permitindo que ele fosse entrando, na minha vida, que ele fosse fazendo morada, tá? Eu achava que eu não poderia ser mãe. Isso é assunto para um próximo vídeo. Se vocês quiserem que eu relate aqui essa minha vida, né? Na qual eu tentei ser mãe por um tempo, apesar de jovem. Eu acho que é o sonho de toda mulher ter um filho. Mas graças a Deus, Deus só permitiu que eu tivesse minha filha com o pai dela, com uma pessoa boa, honesta, bom de coração, né? Mas foi um período também que eu fiquei um pouquinho triste, porque eu tive realmente dificuldade em engravidar. E aí, descobri a gravidez de Lara. Logo no comecinho, eu sou muito observadora com o meu corpo. Eu era muito exigente com a forma do meu corpo e eu notei que estava algo diferente em mim. Logo com 4 semanas eu descobri a gestação, fiz um beta-HCG, no qual deu positivo e eu contei para ele e nós abraçamos com as 2 mãos, com muito amor, muito carinho. Foi uma gravidez tranquila, só no final que eu tive alguns problemas, né? Eu sentia falta de ar, eu tinha uma tosse muito grande, né? Eu cheguei a ter um pouco de sangramento, eu tive hemorroida gestacional, mas tudo isso, gente, devido ao meu tamanho e o peso do bebê, mas nada assim que fosse fisiológico, sabe? Que fosse da minha saúde, ou, perdão, gente, que fosse patológico. Não era nenhuma doença, não era, era coisas mesmo, intercorrências normais da gravidez. E aí, Lara nasceu no ano 2015 e no segundo dia que ela nasceu, que eu tava no quarto com ela, ela nasceu de parto cesárea, uma cesárea escolhida por mim. Eu sempre fui muito frouxa pra dor, eu não queria sentir dor. E eu agendei uma cesárea pro dia 15, era um dia de sábado. E logo após o nascimento dela, com ela já nos braços, eu comecei a sentir os sintomas da depressão. Eu sentia uma tristeza muito grande, ao mesmo tempo que eu sentia uma alegria muito grande. Não sabia explicar, era uma mistura muito louca. Eu, nossa, meu, o que tá acontecendo comigo? O que tá acontecendo? Eu tô com minha filha aqui nos meus braços e era pra eu estar super feliz, era pra eu estar comemorando. Foi muito difícil ter ela aqui comigo, Deus me deu, porque eu tô sentindo isso, mas eu não falei pra ninguém, fiquei calada. Eu fui olhar no Google e algumas mulheres falavam que era o puerpério, que é um período difícil de mudança hormonal e tal. E eu acabei acreditando que era esse cachorro de puerpério, não liguei muito. E os episódios de tristeza iam se repetindo, se repetindo, se repetindo. E até o momento que isso começou a refletir no meu comportamento, né? Eu comecei a ficar grossa com meu marido, grossa com a minha mãe e super proteger o bebê.
Eu super protegia ela. Ela vivia o tempo todo dentro da minha roupa aqui. Eu não queria que ninguém pegasse, ninguém tocasse, ninguém olhasse, ninguém alimentasse, desse banho, tudo eu que tinha que fazer. Eu fiquei realmente extremamente possessiva. Perdi o domínio, o controle total da situação. E aí minha mãe conversou comigo. Filha, tá estranho. Está na hora da gente procurar um médico. E eu falei pra ela que eu não ia procurar médico nenhum, que eu tava bem e que eu não queria saber dessa história de médico não. Que eu não aceitava esse negócio de depressão na minha vida. Porque eu tenho uma mãe que é depressiva há 30 anos, é a minha idade. Então eu dizia pra minha mãe que eu não ia ser como ela, que eu não ia passar por isso, que eu não aceitava aquilo. Eu não queria sentir aquilo que ela sentia e foi muito difícil. Então foi um ano lutando contra isso. Momentos de raiva, crise de nervoso, crise de choro, crise de desespero, crise de taquicardia, crise de falta de ar, crises de vômito, dores no estômago, dor de cabeça, tontura, gente, tudo que vocês imaginarem. Até o dia que eu tive uma crise na madrugada, eu sonhei que eu tava congelando e quando eu acordei, eu senti meu corpo todo gelado, como se uma água gelada descesse do centro da minha cabeça pela coluna abaixo. Eu fiquei desesperada. Eu disse, não, eu preciso buscar ajuda, eu tô ficando maluca, eu estou enlouquecendo, isso não pode estar acontecendo comigo. E aí eu fui buscar ajudas, né? Procurei primeiramente o médico clínico, depois o ginecologista. Fui perdendo interesse sexual pelo meu marido, não tinha prazer, né, em estar com ele, nada disso. Foi muito difícil pra mim. Até que a crise, ela foi criando força e foi ganhando o pico dela, aonde eu não levantava mais da cama, eu não comia por conta própria, eu não bebia, eu não tomava banho, eu não queria ver ninguém. E eu tinha várias crises no dia, de falta de ar, de vontade de sair correndo. Eu pedia pra trancar a porta, tranca essa porta, tranca essa porta. Eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu vou sair correndo, eu vou me jogar embaixo do carro, eu vou me matar, eu não aguento mais. E aí me levaram num psiquiatra, onde eu fui diagnosticada com depressão. Eu fiquei muito triste, gente. Eu disse, meu Deus, e agora? O que será de mim? O que será da minha vida se eu tiver com esse problema? Gente, se vocês estiverem ouvindo no fundo barulhos de voz de criança, por favor, relevem. Aqui em casa tem 2 crianças, que é a minha filha e a minha sobrinha que mora embaixo. E elas estão brincando lá fora, então elas falam alto mesmo, porque elas são pequenas ainda, tá? Se tiver dando pra captar, porque eu tô gravando do celular. E aí, gente, pra aceitar a medicação foi muito difícil. Mas eu preferia, porque eu não queria que minha filha sofresse, que minha filha visse a maneira que eu estava. E aí os sintomas de depressão foi dando espaço a outros sintomas. Dores de estômago, vômitos. E aí eu fui pro gastro. O gastro disse que eu tinha transtorno de ansiedade, que estava ocasionando um refluxo muito forte em mim, que eu precisaria fazer um tratamento. Fiz um tratamento de 3 meses com medicação também para o estômago, porque eu fiquei com gastrite